Isso aí, gente. Façam todos um excepcional dia. Sejam todos bem-vindos aqui mais uma quinta-feira aqui no nosso Clube das Cinco. E vamos lá, que hoje eu estou bem curioso aqui para conhecer esse processo aqui. Recebi um material antecipado aqui que eu achei bem legal, bem massa. Estou bastante curioso aí. Vou saber aí. Prazer ter você de volta aí, Eden, também. Poxa, que legal ter mais uma aula aí contigo. E hoje a gente vai falar de super plenitude, é isso? Super plenitude. Olha só isso aí, hein? Que tema maravilhoso, né? Quem que não busca, né? A gente busca a plenitude. Agora, super plenitude é. Isso aí é para os fortes, hein? Isso aí, ó. Vamos iniciar aqui com a nossa leitura da palavra, antes de mais nada. Carolzinha vai fazer a leitura para a gente aqui para Bom dia, conectar bom a fonte dia. aí. Façam todos um excepcional dia. E Sejam bem-vindos. É bom ver o pessoal cedo aí. Helena, Dani, Anil, Aili, Oi, Carol, a bom dia. Fátima, o Hoje eu pastor consegui querido, que entrar. a gente é, né? A gente É, estava sentindo falta dele já, né? Então vamos lá. Hoje eu vou fazer uma leitura, 1 Pedro 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma vida e esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, a palavra de hoje é uma palavra de esperança para nós. Quando a gente estiver passando por qualquer tribulação durante o dia aí, para a gente se lembrar disso, que um dia alguém muito especial morreu por nós, tá bom? Meu querido, seja muito bem-vindo. Você é muito querido aqui e nós estamos ansiosos pela aula de hoje. Legal, legal. Benção pura. Maravilha. Sejam muito bem-vindos. Como leu a Carolzinha aí, é muito importante a gente começar o dia tendo a certeza de que nós somos fruto de uma esperança. O tema de hoje, eu quero bater um papo com você sobre esse exercício que nós estamos propondo para você. Está lá no grupo, quem tem a planilha, né? Quem está lá no grupo, um conjunto, é uma proposta de você conseguir analisar a sua vida em gavetas. Então, as 11 plenitudes, as 11 instâncias, os 11 pilares da vida, ou 12, como alguns psicólogos também já trabalham, ou 11 ou 12, depende como é que você faz essa subdivisão, ela tem um exercício, que esse exercício foi desenvolvido e aperfeiçoado por vários psicólogos, psiquiatras, para conseguir nos entender e você conseguir dar um feedback para você mesmo de como está a sua vida. Então, seja muito bem-vindo e que hoje, quem sabe, você consiga sair daqui hoje dizendo o Senhor está comigo, me acompanha, e você conseguir se enxergar, e você conseguir dividir a sua vida, porque às vezes quando você divide em oito plenitudes ou super plenitudes, você consegue visualizar um pouquinho de quem você é para o que você espera de você mesmo. Então, o bate-papo de hoje está fundamentado a partir do momento que você consegue enxergar quem você é, porque se você não consegue identificar quem você é, como é que você precisa, ou como é que você pode consultar a Deus, que é o nosso Criador, para conseguir se enxergar e visualizar
aonde você tem que crescer, aonde você precisa melhorar, aonde você precisa, quem sabe, enxergar assim, o seu maior desafio. E aí, ou a gente perceber aqui nesse bate-papo, eu gostaria que você me acompanhasse num capítulo da Bíblia onde essa ferramenta foi fundamentada. Essa ferramenta vamos dar o crédito aqui, vem da FibraCis, em um conjunto com o Programa de Gestão de Pessoas, né? E ela surge de uma ansiedade de conseguir entender melhor os 11 pilares da vida. Então, você precisa hoje conseguir enxergar o que tem a ver isso com a sua vida, o que tem a ver você conseguir subdividir a sua vida em gavetinhas. Imagina, quem tem guarda-roupa aí em casa? Quem tem guarda-roupa em casa? Levanta a mão aí. Helena, tem guarda-roupa em casa? Ah, tô vendo atrás da Helena um guarda-roupa. Fátima, tem um guarda-roupa? Fabião, tem um guarda-roupa? Então, veja, lá atrás do seu guarda-roupa, né? Aí a Daniele, será que tem guarda-roupa lá? Raquelzinha, tem guarda-roupa? Né? Então, se tem guarda-roupa lá, Elisângela, tem guarda-roupa aí, Elisângela? Na sua casa tem? Então, veja, se tem aí na sua casa, você dentro do guarda-roupa, a hora que você abrir o guarda-roupa, você vai ter várias subdivisões, não é assim? E nessas subdivisões, você vai ter algumas gavetas. E, diferente do que você coloca naquele lugar onde tem um cabideiro, você coloca na gaveta, certo? Por quê? Porque é um lugar específico para você guardar algumas coisas. A Nil chegou aí, seja muito bem-vinda, né? Então, a Gleide, seja bem-vinda aí também. Então, o que a gente vai bater um papo agora, né? O que a gente vai bater um papo agora é a gente conseguir enxergar essas subdivisões. Então, esse guarda-roupa que você tem na sua casa é dividido por gavetas. Então, o que você coloca na gaveta? Quem sabe você vai ter lá uma gaveta que você tem suas camisetas. Quem sabe você tem uma gaveta que você tem, vamos dizer, as suas seus shorts. Pô, vamos lá. Dentro do guarda-roupa você vai ter uma gaveta onde você vai ter, quem sabe, já sei, suas peças íntimas, ok? Quem sabe dentro da gaveta você vai ter, se for homem, suas gravatas, se for mulher, os seus lenços, eu não sei. Vamos imaginar que você vai ter numa outra gaveta os seus sapatos, não sei, ou um outro compartimento dentro do armário. Então, você vai dividindo por utilidade. Então, a ferramenta de 8 plenitudes, ou super plenitudes, tem a ver com esse aprofundamento dos 11 pilares, ou 12 pilares, como alguns psicólogos subdividem, né? Na sua vida. Para quê? Para você conseguir dividir em gavetinhas. E essas superplenitudes, ela tem a proposta de fazer você enxergar de que primícia você está vindo. Por que você está dividindo a sua vida em gavetas? Porque você quer organizá-las, ok? Quando eu quero reorganizar a vida, então eu preciso partir para as gavetas. Então eu quero reorganizar. Puxa, eu senti aqui que na minha vida o espiritual não está muito legal. Puxa, e dentro do espiritual, o que tem ali dentro? O que eu posso, por exemplo, dentro da sua gaveta ali, vamos dizer, de camiseta, você vai ter camisetas, sei lá, de souvenirs, você vai ter camiseta de vereadores ou políticos, você vai ter camiseta de manga curta, manga longa, você vai ter camiseta... E aí você vai dividindo. Para quê? De regata, com utilidades. Para quê? Para que quando você necessite, você conseguir abrir a gaveta certa e não perder tempo. Então, esta ferramenta aprofunda conceitos para contribuir, né, à sua matriz. Que todos nós fazemos parte de uma matriz. E aí, o que é muito legal, existe um livro que deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Existe um livro muito bacana. Quer ver aqui, ó? Existe um livro, deixa eu achar ele aqui, de Darcy Ribeiro.
chamado O Povo Brasileiro. Aqui, ó, acabei de achar. Então, aqui vai a dica, tá vendo aqui? Darcy Ribeiro, beleza? Esse livro divide o Brasil em matrizes. Esse camarada, ele é um sociólogo, tem até um documentário que você pode assistir no YouTube, de graça dele, narrado por Chico Buarque, é muito interessante. O que ele faz? Ele subdivide o povo brasileiro em matrizes. Todos nós temos uma matriz. Ou vai ser uma matriz, você vai perceber que esse sociólogo, ele divide o Brasil em várias matrizes. Então, você vai ter aqui, ó, na proposta, você vai ter a matriz ética. A matriz ética, você tem a Ilha do Brasil, a matriz Tupi, a matriz Lusitânia, e aí você vai ter uma série de processos aonde você vai conseguir enxergar de que matriz você veio. Você vai conseguir enxergar quais são os tipos de gavetas que você veio, né? A sua identidade, da onde foi formada a sua identidade. Então, a proposta de hoje é conseguir fazer você enxergar com que propósito, fazer você enxergar da onde ou qual é o principal objetivo que você tem ao chegar hoje e conseguir, quem sabe, responder para você se você vai ser um indivíduo que é um sanguessuga ou você é um indivíduo que é um hospedeiro. Então, essa ferramenta é para você se especializar, é para você conseguir enxergar, né, os seus 11 pilares da vida, subdividido agora, ou concentrado em 8 grandes superplenitudes, né? Então, você divide em 8 grandes, acopla algumas, para você conseguir o quê? Enxergar quais são as gavetas que você pode sujeitar às suas vontades, potencializar, e assim depois voltar outra vez àquela operação, daquele exercício aonde eu coloco aí para você, já explicando os 11 pilares da vida e algumas perguntas que você precisa responder. Então, vamos ver aqui se a gente consegue compartilhar a tela. Quer ver aqui? Ok. Ativa para mim aí, por favor, o administrador. Belezinha. Ok. Benção pura. Enquanto ele é ativo ali, você vai perceber que você vai ter a oportunidade hoje de concentrar-se nesse propósito. Então, vamos ver se a gente consegue aqui agora. Legal. Então, olha aqui, ó. Vamos lá. Então, aqui, ó. Beleza? Tá conseguindo enxergar aí todo mundo? Faz um joinha aí. Legal, legal, legal. Então, você tem aí essa 8 instâncias da superplenitude. Então, você tem lá, imagine as camadas de uma cebola, para ser bem didático, ok? Essas camadas da cebola, você tem a primeira camada externa, que compreende, que abraça toda a sua vida, que é Deus. Depois disso, que você compreende que você é uma criatura e você não é criador, você percebe que você é dependente, então você precisa entender como é que Deus divide isso na sua vida, né? Então, entre criador e criatura, e aonde concentram esta camada das criaturas? Na nossa comunidade, né? Da comunidade que nós pertencemos. Então, nós pertencemos a uma comunidade. Esta comunidade estão ali todos os nossos relacionamentos pares, com homens, com mulheres, pares, entende? Depois disso, se subdivide, então, em sociedades, né? Em ações afins, a gente pode dizer aqui, em grupos de pessoas, que, vamos dar um exemplo, que divide em
tribos, né? Então, você vai ter lá a tribo daquele Clube das 5, você vai ter a tribo da Paige, você vai ter a tribo daqueles que gostam de pentear o cabelo assim, o outro a tribo que gosta de comer tal coisa, você vai ter a tribo, você vai pertencer a algumas tribos, né? Então, essa tribo a gente chama de o social, né? Depois disso, você vai ter os parentes, que são os nossos, as criaturas mais próximas, né? Mais chegadas. Aqui existem aqueles que são de sangue, e aqui existem aqueles que são de coração, né? Por exemplo, eu tenho alguns aqui que estão presentes aqui, que não são de sangue, mas são de coração. Né, Carolzinha? E aí, entre outros que estão aqui, Nil, você tem aí a Helena, outras pessoas bacanas, o Fabião. Então, pessoas que a gente considera que tem uma influência na nossa vida muito grande, que são os parentes. Depois disso, você vai dividir uma outra esfera da sua vida, que é a sua esfera profissional. Legal? Olha quem está ali, a Sula. A Sula também faz parte dessa família. Legal. Seja bem-vinda aí. Eu sei que você está indo trabalhar, que Deus lhe abençoe, mas que bom que você está aqui com a gente. Então, veja. E aí você tem outra instância que é o seu lar. O seu lar são as pessoas que compartilham diretamente das suas necessidades. Depois disso, você vai ter aqui o seu cônjuge, né? A pessoa que você reparte o travesseiro, ou já repartiu o travesseiro, ou gostaria de repartir o travesseiro com alguém, né? Então, você tem aqui. E depois você tem a última camada, o núcleo da camada, que é esta camada aqui do eu. Então, perceba, você vai decidir se você hoje, diante dessas camadas, você está vivendo como um sanguessuga ou vivendo como um hospedeiro. Então, eu vou descompartilhar a tela e vou perguntar a vocês aqui agora, na hora da verdade, o que é ser um sanguessuga e o que é ser um hospedeiro. Então, vamos entender aqui. Vocês conhecem aquele bichinho hospedeiro? Eu vou fazer a pergunta aqui para o Fabião. Conhece, Fabião? Não estou ouvindo o seu áudio, Fabião. Agora tá, né? Agora sim. Já ouvi falar, sim. Já. Então, descreve para mim o que é um sanguessuga. O sanguessuga. Não, o sanguessuga acho que é aquele que cola no outro, né? Para puxar tudo ali, ficar sugando mesmo, né? Tirando tudo ali do outro, né? Não entrega nada, só puxa, só suga. E qual é o benefício de ter um amigo sanguessuga? Putz, eu não vejo nenhum, viu? Mas tem. Mas tem. Acredite que tem. É, Você sabe que talvez você, bom, não sei, não ia falar, mas acho que não me ocorreu nada assim específico, não. existe, Fabião, às vezes, na medicina, algumas infecções que o nosso corpo desenvolve. E essas infecções, elas são subcutâneas, né? Elas são entre o tecido liposo. Então, você tem um tipo de inflamação aqui que você... Ou, por exemplo, né? Quando você há uma batida muito forte, muscular, o seu corpo pega o sangue que circulava ali, concentra o sangue e aí fica roxo, né? Aí tem até uma pomadinha que a gente passa chamado iridoide, para que o sangue espalhe ali. E essa pomadinha substitui a função do sanguessuga, que no passado o que fazia? Pegava aquele bichinho, que parece uma lesma, botava naquele lugar para tirar esse sangue pisado, a gente chamava, né? Ele tinha esse benefício de tirar esse sangue pisado. Então, ele suga dali. Então, o sanguessuga, ele é positivo? Ele é positivo em algum momento da vida. A dificuldade é quando a gente usa ou que a gente coleciona um monte desses amigos nas nossas superplenitudes, nessas camadas da cebola. Legal? Beleza, obrigado, Fabião. E agora vou perguntar aqui, diante desta enquete, hospedeiro. Vou perguntar para a Fátima, que está aí com a sua câmera aberta, por favor, ligue o seu áudio.
Responde para mim aqui o que é um hospedeiro. O hospedeiro é quem fica hospedado. Você já recebeu um hospedeiro na sua casa? Toda hora. Sério? E eles ficam por muito tempo ou pouco tempo? Não. Fica, não. Mas é por muito, Sempre tem, né? mas muito tempo ou pouco tempo? Pouco tempo, não. Pouco tempo. Não E dá quando- para... E quando esse hospedeiro, vamos falar assim dessa corrente que a gente chama, por exemplo, tem como às vezes o nosso cônjuge ser um hospedeiro ou ser um sanguessuga? Ou quando eu digo o esposo ou a esposa, tem como? O que que você acha? Tem. Tem? Ok. Qual é a É diferença? possível. Então vamos lá. Qual é a diferença de um esposo ou uma esposa sanguessuga e de um esposo ou uma esposa hospedeiro? Ai, pastor, eu acho melhor o senhor falar. Não, eu vou falar, mas eu quero saber o que você pensa. Então, é que normalmente quando a gente associa o sanguessuga, É, a associação ela é uma coisa assim, não negativa, muito né? boa, ela não é muito boa, é uma pessoa, vamos associar isso ao bichinho na gente, né? Ele fica ali durante um tempo, mas depois começa a pesar, a incomodar, a tomar conta muito do teu espaço. Ok, Aí a então gente tem que, né? legal. Então você Vamos vai ver. concordar comigo, Fá, que quando muitas vezes eu tenho um relacionamento, olha só onde eu vou chegar. Eu tenho um relacionamento que esse relacionamento ele só tem duas gavetas. Ou ele é sanguessuga, ou ele é hospedeiro. Eu preciso fazer algumas opções. Você concorda comigo? Por quê? Porque diante deste relacionamento que eu só tenho, esse guarda-roupa que eu tenho, eu só tenho duas gavetas. Então, dentro dessa gaveta, eu vou ter que guardar os meus pijamas, eu vou ter que guardar minha camiseta, eu vou ter que guardar as minhas roupas íntimas, eu vou ter que guardar um monte de coisa. E aí, o que acontece muitas vezes? Em vez de deste relacionamento ser bom para mim, porque quando só tem um guarda-roupa, só tem duas gavetas, ou tem pessoas que têm guarda-roupa, mas não usam o guarda-roupa. Olha, tem pessoas que têm guarda-roupa, mas não usam o guarda-roupa. Ou tem pessoas que, porque viveram numa vida, numa opção de vida, de trazer do seu estado de origem, que é o seu passado, traz as coisas do seu passado para o seu presente, né? Para o seu estado atual, de maneira aonde interrompem o seu estado futuro. Então, a gente tem três fases na vida. Tem a fase do estado de origem. O que é estado de origem? É da onde eu vim. É o guarda-roupa que minha mãe usava. É o guarda-roupa de como minha mãe fazia. Às vezes, quando eu olho para o meu estado de origem, lá atrás, nós temos que perceber que, às vezes, no nosso estado de origem, no nosso passado, a gente usufruiu de duas características, tá bom? Isso é muito importante para a gente entender aonde a gente precisa chegar hoje. Por quê? Vamos dar um exemplo. Vamos lá. Fátima, vou fazer a pergunta para você. Você tem filhos? Tenho Quantos? uma Natália. Uma, Natália? Que É. maravilha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia que até os 7 meses a sua Natália não lhe amava? Não me amava? Não te amava. Você sabia? Não, não sabia. Pois é. Segundo a psicologia e Freud, diz o seguinte, que até os 7 meses de idade, qualquer criança tem um relacionamento de sanguessuga com a mãe. Como assim, pastor? Sanguessuga? Porque ele vê na mãe, a criança vê na mãe só uma oportunidade de suprir as suas necessidades. Uhum. Então, ele é
um sanguessuga, ele está ali só para se alimentar. Então, ele olha para a mãe, a gente chama isso dentro da psicologia de relacionamento de carência. O que é um relacionamento de carência? Eu vejo na outra pessoa só uma oportunidade de suprir as minhas necessidades. Ok? Tá claro? Beleza? Muito Sula, beleza. tá claro? Beleza? Então vamos lá. Até os 7 meses, eu só tenho um relacionamento de carência. Eu olho para minha mãe e eu não tenho nenhum tipo de apreço. Eu não tenho nenhum. Por quê? Porque a criança, você vai perceber que dentro de um relacionamento, a partir do momento que eu vou suprindo as necessidades das pessoas e as pessoas vão suprindo as minhas necessidades, então é um ato de dar e receber. Então, as 8 super plenitudes da vida estão alicerçadas. Essa cebola que foi cortada ao meio, ela foi plantada em algum lugar. Então, as raízes dessa cebola, elas estão solidificadas em 2 etapas, ou em 2 tipos de solos: solo de carência e solo de dependência. Ok? Repita comigo: solo de carência e solo de dependência. Solo de dependência. Ok? Então, não precisa falar alto, mas eu quero que você mentalize aí, ó. Fale aí, me gesticule na sua boca. Carência. Carência. Ok. Fale agora dependência. Dependência. Beleza, ok. Então, essa cebola que foi cortada no meio, que tem várias camadas, ela tem as suas raízes num solo. Este solo é um solo de carência, um solo de dependência. Tá claro até aí? Beleza. Então, agora eu vou explicar a segunda etapa, que é um solo de dependência. Então, depois, Fátima, dos 7 meses, a sua filha consegue identificar agora um estado de evolução, num estado de um degrau superior. Ela, então, esta criança se desenvolveu. Ela parte, então, de um relacionamento de carência, isso faz parte da maturidade humana. Se o ser humano não conseguiu passar de fase, ele não se desenvolve. Ok? Então, ele saiu de um relacionamento de carência dos 7 meses. Quantos anos tem a sua filha? 31. Ok, então ela já passou por essa fase, ela já se desenvolveu. Agora, você vai perceber que os nossos traumas, eles estão solidificados nessas 2 bases, nesses 2 solos. Existem pessoas que não conseguem viver um relacionamento de dependência porque tiveram crises no seu relacionamento de carência. Entendeu? Em algum momento, não conseguir ser um sanguessuga. Em algum momento, a pessoa teve uma crise de identidade, ela não conseguiu se entregar, ela não viveu esse momento de carência. Qual que é o movimento de carência? Até os 7 meses, essa criança precisa se entregar a tal ponto que ela vai se relacionar com você, não é por um sentimento. Então, anote, a primeira fase da nossa vida, o relacionamento com a pessoa que a gente chama de mãe, que a gente entende e reconhece como o nosso mantenedor. O conceito que a gente tem de Deus, ele vem a partir dos 7 meses que você se desenvolveu com a sua mãe. Por quê? Porque Deus foi a sua mãe que, enquanto você não sabia falar, ela traduzia o que você sonhava. Que ela te carregou na barriga 9 meses, então, nesses 7 meses a mais, agora veja, você teve 9 meses dentro da barriga da sua mãe e você teve agora 7 meses fora da barriga da sua mãe, certo? Então, nesses meses que você conviveu com ela, Deus foi a sua mãe. Por quê? Porque ela adivinhava o que você pensava, ela supria suas necessidades em todas as áreas da vida. Então, quando uma pessoa não é desenvolvida nesta fase, ou tem
traumas nesta fase, por isso que tem crianças que, se forem violentadas nesta fase, violentadas em que aspecto? Podem ser a violência sexual, pode ser a violência emocional, pode ser uma violência espiritual. Por exemplo, existem muitas mães que não conhecem a Deus e passam o seu estado de origem, o que viveram com seus pais, para os seus filhos nessa fase. E aí a criança tem uma série de traumas. E às vezes você vai conseguir se entender a partir do momento que você consegue cortar essa cebola e enxergar aonde está a deficiência. Se em algum momento você foi hospedeiro, ou se em algum momento você foi sanguessuga, ou se você, como você está hoje. Para quê? Para que você se desenvolva. Você tem que entender que você tem que crescer. Às vezes, Fátima, eu tenho 2 filhos, né? Tive 3 e um faleceu. Mas eu tenho o Elias, que tem 17 anos, que está indo para a faculdade o ano que vem, e vai para um outro país. E aí vamos cortar o que a gente chama de cordão umbilical, né? Imagina, ele vai para... O ninho aqui de casa vai ficar vazio, ele vai para um outro país fazer uma faculdade, então a gente vai ter que cortar, vai ser uma fase, uma etapa da vida que vai passar. Se a gente não ajudou ele a alcançar as camadas da cebola, das super 8 plenitudes, ele vai encontrar desafios do quais ele não vai conseguir resolver. E aí, aonde ele vai voltar? Quando a gente passa por um problema, Fabião, a gente se desperta e olha para aquela fase onde ou a gente estava em carência ou a gente estava em dependência. 7 primeiros meses, carência. Qual é esse sentimento? O sentimento de por exemplo, a criança até os 7 meses não reconhece nenhum tipo de sentimento. O relacionamento que ela tem com a mãe, ela é só racional. É o que eu preciso, o que a mãe me dá. O que eu preciso, o que a mãe me dá. Isso vai desenvolvendo na criança. Por isso que a criança, existem fases na vida de amadurecimento. Então, a primeira fase de amadurecimento é de carência, é de total carência. Eu careço, né, de tudo que aquela pessoa pensa, tudo que aquela pessoa... Para quê? Para me desenvolver, ok? Depois dos 7 meses, então, Fá, a sua filha olha para você e ela já ela já consegue reconhecer quem é você pelo cheiro. Porque ela ficou 9 meses dentro da sua barriga e ela ficou 7 meses no seu colo e ela reconhece você pelo cheiro. A criança reconhece você como você amamentou ela, e a mãe coloca no processo de amamentação perto do seio, né? Próximo do seio, encosta o ouvido da criança embaixo do seio, a criança consegue reconhecer as batidas do coração da mãe. Por isso, meus queridos, que a gente fica tranquilo, ou pode perceber que quando a gente tira do colo da mãe a criança, ela começa a chorar depois dos 7 meses, mas quando a gente devolve, só no colo da mãe ela fica quietinha. Por quê? Porque ela reconhece a mãe pelo cheiro e reconhece a mãe pelas batidas do coração. Isso é o quê? Isso é uma fase de carência, que precisa agora passar por um princípio de crescimento, de desenvolvimento, agora passar o relacionamento de dependência. O que é o relacionamento de dependência? Eu paro de agir racionalmente para agir emocionalmente. E quando eu ajo emocionalmente, tem troca. Tem troca. Eu dou, eu me entrego e eu também recebo. Então, há estímulos de troca, né? Então, lembra, Fátima, que você, quando ela era bebezinha, depois dos 7 meses, você, então, quando você fazia um cafuné ou quando você estava amamentando, a criança agora começa a pegar no seu dedo. A criança começa, então, a fazer cafuné em você ou acariciar o seu corpo, e aquilo vai tendo uma troca, vai tendo uma troca tão bacana que existem crianças que vão mamar até os 9 anos. Por quê? Porque criaram o momento de amamentação foi um momento
tão de maturidade que agora eu tô agradecendo, eu estou comendo no seio da mãe, mas eu estou trocando sentimentos, carícia, e é um momento tão prazeroso. Isso acontece no colo da mãe. Na fase adulta, isso vai acontecer no sexo, né, com o seu cônjuge. Por isso que o sexo foi feito diante de Deus para você desfrutar no casamento. Por quê? Porque se você escapar as camadas da cebola e fazer sexo lá na primeira camada da comunidade, ou na primeira camada lá com Deus, aí a coisa vira parafuso, você vai perder os seus princípios. O que são os seus princípios? São os seus valores, são os limites que regem os nossos relacionamentos. Ok? Porque cada camada da cebola é muito importante. Por isso que a gente dividiu em super 8 plenitudes da vida. Ok? Então, vamos recapitular. Nessa fase de entender as 8 super plenitudes da vida, que eu corto a cebola, eu preciso entender aonde que a cebola cresceu. Não tem... Quem já foi aqui no restaurante chamado Outback? Levanta a mão aí, ok? Lá no Outback tem umas cebolas canadenses desse tamanho. Olha a Nil aí, né? Tem, tudo bom, Nil? Então, veja, você não tem um cebolão assim que é corta lá no Outback, que você vê as camadas da cebola e tem a oportunidade de experimentar, de comer. É gostoso ou não é? Não é? Então, veja, essas camadas da cebola, elas foram sustentadas em duas características. Você tirou nutrientes para formar o cebolão, em 2 tipos de solo, um solo de carência e um solo de dependência. Se você não se desenvolveu, você vai ter crises agora. Vai ter crises com o quê? Agora eu vou compartilhar agora a ferramenta outra vez, para a gente ver aqui, ó. Olha só, deixa eu compartilhar aqui. Ok, maravilha. Tá vendo aqui? Você tem aí, ó, essas 8 plenitudes. Então, você agora precisa desenvolver relacionamento não só com a sua mãe, você precisa desenvolver o relacionamento com Deus. Então, você precisa entender que você é criatura e não criador. Às vezes, existem pessoas que têm crise nessa fase. Por quê? Porque se tornam os seus deuses, senhor do seu próprio reino. E tem pessoas que entram em crise aqui, ó. Tem crise no lar, tem crise no seu relacionamento com o seu cônjuge ou consigo mesmo, porque tem crise, olha, com o número 1, com o número 0. Você vai ter que usar isso daqui, presta atenção. Ele está dividido. Deus é o número 0, eu é o número 1. Tá vendo aqui, ó? Deus é o número 0 e eu sou o número 1. Então, eu não consigo me relacionar comigo mesmo se eu não me relacionar com o meu 0. Com a minha matriz, com a minha origem. Quem que é a sua origem? Não é sua mãe, é Deus. Então, quando eu tenho um grau de maturidade, eu consigo reconhecer que eu não consigo me sustentar. Eu sou dependente de Deus, eu sou criatura e não criador. Isso acontece muitas vezes através das nossas percas. Eu preciso, às vezes, cair do cavalo, existe essa expressão nesse ditado grego, caiu do cavalo, aprendeu. Então, isso vem a partir de um relacionamento muito importante com Deus, que está lá na sua palavra, de um profeta chamado Paulo. Paulo, no seu processo de conversão, ele era um perseguidor da igreja, e nesse processo de ser um perseguidor da igreja, ele era alguém temente a Deus e que agora achava que tinha que perseguir os cristãos. Então, ele pertencia a um partido político na época de Jesus, chamado fariseu, e os fariseus agora começaram a perseguir os seguidores de Jesus. Tudo isso eles fizeram porque tinham uma crise numa fase importante da vida. Eles só conheciam um relacionamento de carência, não passaram por um relacionamento de dependência. O nosso cérebro é dividido em 2 hemisférios, hemisfério da razão e hemisfério da emoção. Os 2 precisam criar sinapses. O que é sinapses? São caminhos, olha aqui, ó. São caminhos, precisa construir uma ponte
entre os dois hemisférios. Eu preciso ter momentos na minha vida que eu preciso usar a razão e eu preciso ter momentos na minha vida que eu preciso usar a emoção. Essa sinapse faz a comunicação entre os dois hemisférios. O que acontece na maioria das vezes? Veja, numa sessão de coach, eu desenvolvo essa ferramenta e trabalho com ela pelo menos 7 sessões de 1h30. Então, estou resumindo para você aqui e para te dar uma ideia de como é que você pode aplicar esta ferramenta em você mesmo, para que isso possa te ajudar a dividir o seu guarda-roupa em gavetas. Para quê? Para você reorganizar. Reorganizar os seus relacionamentos, ok? Relacionamentos com quem, galera? Relacionamentos com Deus, com o seu 0, relacionamentos com o seu 1, que é com você mesmo. Se eu não... As duas camadas da cebola, o núcleo da cebola e a camada externa da cebola, que abraça toda a cebola, que compreende toda a cebola, é Deus. Então, se eu tenho um relacionamento com Deus só de carência e não tenho um relacionamento de dependência, eu vou desenvolver crises nos meus outros relacionamentos. Então, a Bíblia diz que eu tenho 2 esferas de relacionamento. Sou eu com Deus, depois, na outra esfera, é eu comigo mesmo, e dentro de eu comigo mesmo tem eu e o meu próximo. E aí, no meu próximo, tem o meu cônjuge, tem o meu lar, tem a minha vida profissional, tem os meus parentes, tem a minha vida social e tem a vida que eu pertenço, a minha comunidade. Tá claro até aí? Beleza? Vou descompartilhar a tela outra vez para nós abrirmos aqui, até aqui, perguntas, porque eu não posso passar para a próxima fase para a gente, se a gente não fizer perguntas. Então, eu preciso, pelo menos aqui, ó, para nós sairmos da nossa fase, para que o aprendizado aconteça, eu preciso de 2 perguntas para que a gente saia dessa fase de carência, de aprendizado. O que é uma fase de aprendizado? Eu sou carente, eu não conheço isso. Então, agora que eu conheci, eu preciso passar de fase. Eu preciso sair da primeira fase racional para entrar na fase emocional. Então, esta ferramenta vem para equilibrar as 2 coisas. A nossa vida, nós temos momentos que é onde a gente precisa equilibrar a nossa vida de inteligência emocional e a gente precisa equalizar a nossa vida de inteligência racional. Se a gente não tiver equilíbrio entre esses 2 hemisférios, né? Aqui, ó, são 2 neurônios, positivo e negativo. Eu preciso construir uma ponte aqui, ó. São caminhos de como a gente resolve os nossos problemas. Eu vou ter problema com Deus, eu vou ter problema com o meu próximo, eu vou ter problema comigo mesmo. Como é que eu resolvo? Ou é um relacionamento de carência, que é totalmente irracional, ou é um relacionamento de dependência, que é totalmente emocional. Então, 2 perguntas eu preciso aqui agora. 2 perguntas. Muito obrigado pela participação, realmente vocês são espetaculares. Fico emocionado com tanta pergunta. Paz do Senhor, tudo bem, pastor? Beleza, Raquelzinha? O hospedeiro seria não a pessoa que hospeda, é a pessoa que é hospedada. Só para mim conseguir. Isso mesmo. Veja só, num relacionamento, vamos enxergar o que esta característica é. Essa característica é como eu faço uso dos meus relacionamentos. Ou eu vou ser um sanguessuga, que eu só vou extrair, tirar e descartar o outro, certo? E um hospedeiro, eu vou estar ali desfrutando, entendeu? Eu vou estar ali desfrutando. Pode ser que em algum momento eu hospede ou em algum momento eu seja hospedado. Não tem diferença. A diferença só muda o lado do relacionamento. Por exemplo, quando eu sou hospedeiro, eu estou ali, eu sou uma pessoa que a pessoa fica ali, vamos dar um exemplo, na minha casa, né? Eu abri a minha casa para hospedar alguém, certo? Eu sou um hospedeiro, então eu abri minha casa, eu recebi essa pessoa como visita. Ela tem data limite para entrar e para sair, tá claro?
Se ela não tiver data limite para entrar e para sair, então ela se tornou um sanguessuga. Ok? Vamos dar um exemplo. Na sua vida, o seu esposo ou a sua esposa, ou sua mãe ou seu pai, eles vão se tornar um hospedeiro. Ele tem que ter um horário de relacionamento aonde ele se torne um hospedeiro. Ele vai ser benéfico. Ao aplicar a ferramenta, você vai ver que você vai ter 3 fases, né? Você vai ter 3 fases. Porque não dá para eu aplicar a ferramenta se você não entender essa premissa. Olha que eu não cheguei nem ainda na explicação dela biblicamente, mas boa sua pergunta. Eu preciso enxergar hoje se eu sou um sanguessuga ou se eu sou um hospedeiro. Vamos dar um exemplo. Olha, existem árvores que têm uma doença que eles carregam uma outra plantinha que nasce na casca delas. Entendeu? Essa plantinha, elas são benéficas. Vamos dar um outro exemplo. Existe um animal chamado tubarão, né, no mar. E você vai perceber que ele permite que um peixinho entre na sua boca e come o resto de comida. Veja, aquele bichinho é um hospedeiro, porque ele está fazendo bem para o tubarão e ele está fazendo bem para ele mesmo, que ao mesmo tempo que ele está comendo, ele está limpando os dentes do tubarão, que o tubarão não consegue limpar, tá claro? Seria aquela visita que ajuda a lavar a louça. Olha aí, essa é a aplicação espetacular. Então, no processo de aprendizado aqui, você ajudou todos nós a fazermos o que com o conteúdo que nós recebemos? Aplicar, tá claro? Você recebeu o conteúdo e agora você está aplicando através do quê? De uma ilustração. Então, você, ó, na sinapse que nós estamos tendo no nosso relacionamento, você ajudou aqui, ó, a construir uma ponte. Porque você aplicou o conteúdo. Quando você aplica o conteúdo, todo mundo aprende. Então, agora, quem não fizer pergunta, pode ser que só está ali sugando, ó. Está ali sugando. E às vezes, o que a gente tem? A gente tem o costume de ter um relacionamento com as pessoas de carência, de fazer o que a gente fez com a nossa mãe, só receber. Só receber. E aí não cresce, não se desenvolve. Porque chega depois dos 7 meses, você tem que crescer. Você tem que, olha aqui, ó, eu tenho que devolver. Então, como é que eu devolvo o que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou te agradecendo, cara. Olha, eu estou dizendo para você, eu estou te elogiando. Esse elogio é para, quando você recebe isso, você gera dentro do seu coração uma carga hormonal de endorfina. Então, você está sendo agora útil. Você está claro que você está sendo útil para todos nós? Sim. Responde para mim como. Colocando uma aplicação, que nem o pastor falou. Uhum. Uma aplicação prática. Então, vamos lá. Pergunta para alguém que está aqui na tela agora se entendeu o que você falou. Chama alguém aqui, ó. Escolhe alguém e pum, vai em cima. Fátima, você entendeu o que eu falei? Entendi, claro. Ficou bem? Então, explica. Você quer que eu explique? Claro, se você entendeu, você explica. Isso. Vamos embora. Só que você tem que explicar para ela, porque é ela que deu a analogia, ela que fez a aplicação. Porque quando eu faço isso, o que eu desenvolvo aqui, ó? O que eu desenvolvo? Olha que é muito importante, Raquel e Fátima. Eu desenvolvo um relacionamento afetivo, de troca. Eu recebi, mas agora eu também estou entregando. Nos nossos relacionamentos há uma crise nisso, porque eu só fico no relacionamento de carência e não vou para o relacionamento de dependência. Então, agora, Raquel, você tem que ver se o que você explicou, a Raquel entendeu. Aliás, Raquel, o que você entendeu, a Fátima, se é o que você ensinou, a Fátima está explicando. Então, vai. Faça algumas perguntas para você ver se o que você explicou nessa analogia, nessa história, ela entendeu. Vamos ver. Quando a pessoa vem na nossa casa e ela simplesmente ela acha que tem que ganhar tudo de mão beijada, assim, ela não faz nada, ela não levanta para levar um prato na pia. Essa pessoa, ela é hospedeira ou ela é sanguessuga? Ok, segura um pouco. Ó. No relacionamento entre vocês duas agora, eu sou intercessor. Eu preciso conseguir traduzir o que a Raquel está falando
e o que a Fátima precisa entender. Então, como é que eu faço isso? Raquel, como é que eu faço isso? Eu preciso pegar a explicação e perguntar se isso aconteceu na vida dela, certo? Então, você precisa chegar para ela e perguntar assim: Fátima, na sua vida, me conta um dia, me dá o nome de uma pessoa que foi na sua casa e lavou a sua louça. Fala isso para ela e ela tem que dar nome aos bois. Fátima, na sua casa, quando você recebeu uma visita, você lembra de alguma pessoa que ajudou você a lavar a louça? Sim, minha cunhada Iracema. Ok, aí você tem que fazer uma outra pergunta, Raquel. Você tem que perguntar para ela: o que é que você sentiu? Por quê? Nós somos motivados a 3 estímulos: pensamento, sentimento e comunicação. Comunicação pode ser verbal e não verbal, ok? Então, Ok. nesse processo de aprendizado, Raquel, ela contou para você que houve uma pessoa que aconteceu isso e como ela se sentiu, certo? Certo. Agora você tem que sair do relacionamento de carência para o relacionamento de dependência. Para acontecer esse relacionamento, você precisa fazer mais uma pergunta. Porque ela já te deu essa resposta, mas você precisa fazer com que essa resposta seja consciente para ela. Você entendeu? Tem que perguntar para Fátima. Fátima, você entendeu que essa pessoa, ao lavar a louça, ela comunicou amor a você? Pergunta para Fátima. Fátima, você entendeu que essa pessoa, ao lavar a louça, ela comunicou amor a você? Com certeza. Aí agora vou eu ser outra vez o seu intercessor. E aí você tem que perguntar para Fátima: se você entendeu, Fátima, como é que você agradeceu? Se você entendeu, Fátima, como é que você agradeceu? Como eu agradeci. Foi consciente? Você está me perguntando, pastor? Exatamente. Foi Foi consciente? consciente. Foi. Consciente. E como é que você agradeceu conscientemente? Porque às vezes Conscientemente. Eu é agradeci com atitudes, atos de amor, de carinho, de gratidão. segura. E tem O que acontece nos nossos relacionamentos, Raquel? Na maioria das vezes, corta a cebola. Ó, corta a cebola. Está acontecendo isso agora. Vocês estão percebendo que a Fátima reconheceu, Raquel, que a Fátima reconheceu que ela foi grata, mas às vezes eu não consigo expressar esse sentimento intencionalmente. Vamos dar um exemplo? No meu relacionamento com a Nil e com a Carol, puxa, como eu sou grato de ser convidado para falar para vocês. Estou aqui hoje e eu imagino que só pelo fato de eu estar aqui, essa gratidão basta. Não basta. Eu preciso, nos meus relacionamentos, ó, cortar a camada da cebola e enxergar que entre eu e Deus precisam ter um reconhecimento. Então, as 8 plenitudes da vida, super 8 plenitudes, está em eu fazer isso conscientemente. Então, o que eu preciso fazer, Raquel? O que eu preciso fazer, Fátima? Eu preciso reconhecer isso publicamente. Então, eu preciso olhar no olho agora da Nil, preciso olhar no olho da Raquel, preciso olhar no olho do Fábio e dizer assim: Raquel, Fábio e Nil, muito obrigado porque vocês acharam valor em mim de eu poder compartilhar isso com vocês. Vocês reconhecem que vocês foram maravilhosos para mim. Quero ouvir da boca de vocês agora. Eu reconheço, sim, que para nós é um privilégio que você venha. Que legal. O que teve aqui agora? Fátima e Raquel. Troca. Pois é, mas eu preciso ouvir de mais pessoas, porque eu estou trocando com mais pessoas. Então, eu quero ouvir do Fábio agora. Você entende, Fábio? Nossa,
Você falando agora ficou bastante claro, mas dá para ver na sua expressão, né? Ok. E para mim também, né? O contrário também é, né? Pô, o quanto que eu tô grato aqui de receber essa aula aqui, pô, que... Então, olha que legal. No nosso relacionamento, Fábio, eu quero que você entenda. Você entende que eu, Éden, você é muito importante? Sim, sim. Se você nunca entendeu isso, Fábio, olha no meu olho aqui agora. Olha no meu olho. Eu quero que você entenda, Fábio, que você é muito. Se você nunca se sentiu importante, você saiba hoje que por você me convidar, você me tornou importante para mim mesmo. Tá claro isso? Porra. Sabe como a gente chama isso, Fábio? Hoje você foi Deus para mim. Nossa. Uau. Tá claro? Uau, hein? Tá claro? Nossa. O nosso relacionamento a partir de hoje, Fábio, saiu do relacionamento de carência e pulou para um relacionamento de dependência. Então a gente desenvolveu uma emoção entre nós dois, que agora nós estamos ligados a uma família. Nós somos pertencentes à nossa... A amizade faz isso, ó. A amizade dá cola. Então, tá claro para você, Fabião? Agora, se tá claro, eu quero ouvir para uma outra amiga aqui, que eu acho que ela não se manifestou, mas eu preciso que ela fale para mim, olhando no meu olho. Carol, você entendeu que hoje você faz... Por você confiar em mim e me convidar, você faz parte... Agora, se você não entendeu isso, você faz parte da minha família. Tá claro isso, Raquel? Tá claro? Raquel, segura aí, Carol. Raquel e Fátima. Você está entendendo como tem que ter essa troca? Então, agora, eu quero que você olhe para o semblante e para o tamanho do óculos da Raquel e da Carol e veja como é que ela vai se comunicar pelos olhos agora. Olha lá, vamos lá. Aproxima um pouquinho mais da tela que eu quero ver um pouquinho mais seu rosto. Vou tirar meu óculos, ó. Então, tira. Eu entendo, sim. E eu Então, sou muito grata também por ter o senhor aqui com a gente. Então, me explica como que você entende. Como que é difícil, né? Não é? Segura, Porque eu congela a eu tela. vejo. Ok, congela a tela. Olha aqui, gente. Lembra que eu falei que a gente se comunica como? Pelos pensamentos, a gente se comunica pelos sentimentos e a gente se comunica pelo que eu falo. O que eu estou forçando a Carol fazer agora? Eu estou forçando as três coisas se comunicarem aqui, ó. Veja, ela tirou o óculos. Ao atirar o óculos, sabe o que ela está me dizendo? Ela está me dizendo que eu sou importante. Ela está promovendo alguma coisa no corpo dela para que ela me demonstre isso. Segunda coisa, ela deu um sorriso. Quando eu dou um sorriso, você sabe o que o meu sorriso demonstra? De que eu estou fazendo uma troca gostosa, positiva. Eu estou saindo de um relacionamento de carência para entrar num relacionamento de dependência, de amizade, de troca. O que é troca? Eu estou deixando de ser sanguessuga, eu só estou recebendo. Não, eu também estou dando. E na maioria das vezes, e agora eu quero que você entenda, olha a posição do cabelo dela. Tá vendo lá? Isso é uma comunicação não verbal. Quando a mulher, meninos, colocar o cabelo de lado, ela está comunicando uma parte da vida. Olha como é que tá o cabelo dela. Geralmente a mulher que tem cabelo grande ou pequeno, mas ela coloca do lado lá, todo o cabelo do lado. Sabe o que ela está dizendo? Ela está dando, olha lá, tem outras pessoas, né, Dri, que estão dizendo isso também. Então, veja, e você agora precisa, e eu vou, a segunda etapa agora, você precisa agora ser sensível a esses estímulos. Porque senão, o que acontece? Eu vou olhar para as camadas da cebola, eu não vou entender. Não vou entender os sinais que Deus está me dando, eu não vou entender os sinais que eu estou dando para mim mesmo e depois os sinais que o meu cônjuge, que a minha comunidade, que os meus parentes estão dando. E aí, quando eu ignoro esses estímulos, o meu relacionamento não é de razão ou não é só de emoção, porque vai ter momentos que vai ser racional. Você quer ver agora? Você quer ver agora? Olha como eu vou estimular isso. Então, fale para mim, olhando no meu olho aqui, Carol, como é que você se sente por você ser uma bênção na minha vida e eu ter o privilégio de ter você como minha amiga? Eu me sinto privilegiada.
Eu me sinto bem, porque que bom que eu posso contribuir, né? Ok, você se sentiu útil? Sim. Ok, para um pouquinho. Galera, e aí, Fátima e Raquel, quando eu consigo comunicar utilidade, eu saio da esfera de ser servido para ser servidor. Tá claro? Eu começo agora a fazer o quê? Lembra a camada da cebola? Cortei aqui, ó. Cortei a camada da cebola. Eu começo a sair, então, do meu relacionamento egoísta comigo mesmo, eu e meu ego, e me relacionar com o que a gente chama com o meu V0. O que que é o V0? É eu com Deus. Eu começo a me relacionar agora. Se eu consigo me relacionar com Deus, se eu sou criatura e eu tenho um Criador, eu começo a me relacionar com Deus e eu começo a ver que eu sou dependente, que eu não consigo existir por mim mesmo. Gente, galera maravilhosa. Dona Helena, a senhora consegue entender que a senhora não está perdendo tempo em acordar 5 da manhã e fazer parte desse time? Consigo, sim, pastor. Olha que Consigo. deve. Então, beleza. Então agora, tá claro aí? Beleza? Todo mundo falou tudo que tinha que falar aí? Carol? Legal. Então, Fábio, Carol e Nil. O que eu fiz com vocês hoje foi uma transmissão de relacionamento. Um relacionamento que precisa, entre nós três, ser desenvolvido com o tempo. Um relacionamento de carência e de dependência. Vai ter momentos que nós vamos se comunicar pela razão e vai ter momentos que nós vamos se comunicar pela emoção. Essas duas coisas precisam estar equilibradas. Ora mais um, ora mais outro. A partir do momento que a gente troca, eu dou e eu também recebo. O que que acontece na maioria das vezes das amizades? Por que que as amizades se fragmentam? Minha amizade com Deus e minha amizade comigo mesmo, porque eu só fico no relacionamento de carência, ou eu só fico no relacionamento de dependência, ou eu só fico no relacionamento emocional, ou eu só fico no relacionamento racional. Então, eu tenho que mesclar para ter amadurecimento na nossa amizade, Raquel, Fábio e Nil. Vai ter vezes que eu preciso ouvir o que eu não quero ouvir. Vai ter vezes que eu preciso ouvir o que eu preciso ouvir. Vai ter vezes que eu preciso só emocional. Eu preciso só de um cafuné. E aí eu preciso... Tirar uma dúvida aqui, Edson, só para que eu anotei, que eu fiquei várias vezes para anotar e eu perdi aqui. Ó. O Fala. carência é o racional e o dependência é o emocional, é isso? É isso aí, é isso É aí. mesmo, né? Tá. Primeiros 7 meses da vida, eu desenvolvo o meu racional. Depois dos 7 meses, veja, eu vou viver a vida desenvolvendo as minhas emoções. Por quê? Porque é mais difícil desenvolver as emoções do que desenvolver a razão. A razão, ela vem sobre estímulo, instinto. Pensa no cachorro. Qual a diferença de você com o cachorro? O cachorro só tem instinto. O homem ele tem a emoção, ele tem a inteligência emocional. Então, como você tem inteligência emocional, você escolhe a hora que você é racional e a hora que você é emocional. Você escolhe o que você fala e você escolhe se você guarda o que você ouve. Vamos dar um exemplo? Você conhece pessoas que vão chegar para você e vão dizer um monte. Nossa, eu até me perdi na hora aqui, ó, já perdeu, acabou o nosso tempo, eu nem expliquei a ferramenta toda. Então, isso é para quê? É para um dia a gente voltar aqui, vou bater papo sobre ela, mas aí eu preciso, só vou explicá-la totalmente quando você fizer ela, quando você imprimir ela e escrever ela. Por quê? Porque a aplicação desta ferramenta, e eu vou voltar aqui só para explicar para vocês, vou compartilhar a tela e aí nós vamos encerrar o nosso bate-papo e abrir mais algumas perguntas para estabelecer o relacionamento. Então, veja, eu tenho as 7 camadas e aí eu vou então para o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Compreenda as instâncias e atribua uma nota a cada uma delas. Essa nota precisa ser de 0 a 10. Então, a primeira instância é o seu relacionamento eu comigo mesmo. E aí eu explico aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu explico aqui, ó. O que que tá explicando aqui, ó? Essa instância, né? Todo o substrato da inteligência emocional.
é descrita por Daniel Goleman, que é chamado o pai da inteligência emocional. Todo o processo de performance, em outras palavras, de desenvolvimento, começa onde? Dentro de nós. Por quê? Porque o meu relacionamento com Deus, eu não consigo me relacionar comigo mesmo se eu não... Por isso que Deus é o meu V0. Eu tenho que olhar no olho de Deus, né? Então, o quanto você consegue tirar o melhor de você mesmo, uma conexão pacífica. O que é pacífica? Tem gente que se destrói, se mutila, se vitimiza, se relacionamento, se lidando consigo mesmo. E aí começa, eu não consegui isso porque eu sou burro, eu não consegui isso porque eu sou uma mula. Não, você não pode se relacionar assim. Então, neste relacionamento, aí tem algumas perguntas aqui, ó, para você se ajudar. Então, a primeira pergunta, o quanto você consegue tirar o melhor de você mesmo numa conexão pacífica e próspera? De 0 a 10. Outra pergunta, o quanto você consegue vencer a procrastinação, a autossabotagem? De 0 a 10. O quanto você consegue tirar o melhor de si mesmo nos momentos mais desafiadores. Então, imagina, alguém xingou você no trânsito e você... pergunto, quando a pessoa xingou você no trânsito, você é o que a pessoa xingou, sim ou não? Depende de como você responde. Se uma pessoa te xingou, vou dar um exemplo de ontem, né? Eu estava no trânsito aqui, estava indo ali para uma visita na casa do Rodrigo e da Camila, e aí estava muito trânsito ali no tiro de guerra, e aí alguém pôs a cabeça do lado e falou assim, vamos, sua mula! Me xingou bem alto, assim. Aí eu falei assim, abençoado, desculpa. Eu falei, vai em paz, meu filho. E aí o que aconteceu? Naquela rotatória a gente ficou pareio, carro a carro. E aí esse camarada ficou todo sem graça. Ele falou, rapaz, desculpa que eu xinguei você, que eu tava com pressa. Eu falei, vai em paz, meu amigo. É que eu não me ofendi porque eu não sou mula mesmo, mas fique em paz. Estamos tudo junto. Que Deus te abençoe. Às vezes eu pego as ofensas e eu me comporto como mula. Eu começo a dar coice. Eu sou mula? Se eu não sou mula, por que eu vou dar coice? Então, às vezes, a pessoa me chama de mula, eu não sou mula, mas você começa a dar coice nas pessoas. Então, você traiu para você mesmo. Então, eu expliquei a primeira instância. Você tem que fazer essas perguntas para quê? Para ver como é que você reage. Ou você reage racionalmente. Quando que eu reajo racionalmente? Quando eu aceito, por exemplo... o Fábio, ele não percebeu, mas o Fábio mudou o semblante quando eu falei para ele que ele foi Deus para mim. E você, quando você me reconhece, você é Deus para mim. Eu fiz um senso de utilidade, eu fui útil. Puxa, alguém reconheceu o meu valor. Quando eu sou dependente, eu tenho essa troca, eu só produzo sentimentos positivos, certo? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso, na primeira instância, fazer essas perguntas e conseguir me avaliar de 0 a 10. Para quê? Lá na frente, ao a gente fazer esta ferramenta, eu acho que nem todos preencheram, preciso que você imprima e preencha para que eu possa explicar para você e te dar o diagnóstico, te dar o seu feedback. Então, e assim vai em cada uma. Olha lá, você vai responder isso na primeira, na segunda, na terceira, depois você vai responder isso, olha lá, deixa eu abrir aqui, ó, aqui, ó, olha lá, tá vendo? Você vai responder lá em todas as instâncias da vida aqui, beleza? E aí, no última pergunta, você tem um resultado que você vai comparar. Ao você comparar, aí tem uma notinha lá, ó. O número 1 é Deus. O número 2 sou eu. Aí a instância 0 é Deus. Você vai multiplicar por 6 o número que você deu lá. Você deu uma nota 1, então multiplica por 6. Você deu uma nota 2, olha lá, na nota 2 você vai dar instância 1, multiplica por 6. E depois do 3 é o próximo. Aí você vai pegar a pergunta 1, 2, 3, 4, 5 e 7, as instâncias da vida, certo? E essa daqui vai valer, vai somar todas elas, e aí depois tem uma composição do resultado. Para quê? Para você ver se você é um hospedeiro ou você é um sanguessuga. Essa ferramenta só tem significado quando você aplicar, minha gente, essa outra aqui que a Nil já deu a aula, já explicou, já mostrou, né? Mas eu vou compartilhar com vocês aqui, ó, que é a instância, deixa eu achar ela aqui,
Vamos compartilhar aqui outra vez. Cadê aqui? Aí, setinho. Acho que está aqui. Ok. Não, essa aqui é a instância da vida, que é o mas, né? Que é aquela instância das... Aqui, ó. É isso daqui, ó. Beleza? Aí você tem o mas aqui, ó, né? E aí você tem aqui essa parte aqui que é muito importante você visualizar, que são os seus 11 pilares da vida. Então, a partir do momento que você vai dar a nota, que ela já explicou como é que faz e tal, você vai ver como está o seu emocional, se a sua roda roda, como é que está o seu espiritual, como é que está o seu pilar de parente, cônjuge, filho, social, saúde, serviço, né? Intelectual, financeiro, profissional e emocional. Então, minha galera bonita e maravilhosa, nosso tempo já acabou. Nós já estamos aqui, ó. Foi muito legal estar aqui com vocês. E eu só quero dar a base bíblica para esta ferramenta que está no livro de Salmos, capítulo 51. A base bíblica está ali para esta ferramenta das 8 plenitudes. É onde Davi se encontra no momento de reorganizar o seu guarda-roupa. Davi comete vários pecados, e esse pecado aqui foi um pecado moral, foi aonde ele era o rei, e numa controvérsia, ele já tinha várias esposas, mas ele vai tomar um sol, e lá no jardim suspenso do palácio, e ele olha para outro lugar, é um lugar alto, ele olha uma mulher bonita, cheirosa, frondosa, atraente, tomando sol também no telhado da sua casa. E aí ele é seduzido pelas suas emoções e ele começa, então, a desejar aquela mulher, só que aquela mulher era casada. E aí diz a história bíblica que ele começa a seduzir essa mulher, convida essa mulher, ele tem relacionamento sexual com essa mulher, e aí reconhece o seu pecado, vê o que ele fez, reconhece o seu pecado, e diante de Deus, então, começa o capítulo 51. E o centro, no Antigo Testamento, quando você vai ler a Bíblia, a Bíblia foi escrita em 3 línguas, aramaico, hebraico e grego. O Novo Testamento foi escrito em grego e o Antigo Testamento foi escrito nessas 3 línguas em porções diferentes, mais no aramaico e no hebraico. Então, o Salmo 51 foi escrito em hebraico, e o hebraico tem um negócio chamado quiasmo, tem um centro o centro do capítulo. O centro do capítulo é o verso 10, e eu quero encerrar para você com o verso 10. Diz assim: Davi dizendo para Deus, diante do seu pecado: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele reconhece o seu pecado e agora ele precisa consertar o seu pecado. As 8 plenitudes da vida servem para você olhar para dentro da sua vida, colocar a sua vida no V0, lá na mão de Deus, e falar assim: Senhor, o que é que eu preciso melhorar aqui? Então, você tem que avaliar. Então, no Salmo 51, o profeta avalia. O profeta começa a avaliar a sua vida, e aí ele precisa consertar o pecado dele. Ele foi tão longe que ele vê que o marido, Urias, né, o marido de Betseba, era um dos soldados que estavam na guerra, e ele faz de tudo para esse soldado morrer. Em algum momento ele bota esse soldado na frente da linha de batalha e o soldado morre. E aí o que acontece? Ele pensa que ele escondeu o pecado dele. E aí Deus manda um profeta. E aí ao profeta se manifestar, e aí o que acontece no Salmo 51? E agora ele vai diante de Deus e ele reconhece: Senhor, eu pequei. E outra, agora ele tinha que reparar o pecado. Reparar o pecado publicamente. Veja, ele sai de uma carência, um relacionamento de carência com Deus, e ele vai para um relacionamento de dependência com Deus. Ele sai do racional e vai para o emocional. Então, hoje, galera, no dia de hoje, eu espero que tenha sido útil a vocês. E um outro momento eles me convidam aqui, esses amigos. Você sabe que minha avó diz o seguinte: quem tem amigo não morre pagão. Quem tem amigo não morre sozinho. Então, um outro dia a gente volta aqui, depois que você preencheu e ficou com um monte de perguntas e não entendeu nada, aí eu posso aplicar a ferramenta com vocês. O mas, você tem que ter aplicado o mas,
para depois aplicar as 8 super plenitudes da vida para você se entender, para você pegar as roupas que estão na gaveta errada e colocar na gaveta certa. É para isso que servem as 8 plenitudes e os 11 pilares da vida. Legal? Então, para terminar nossa aula, vou permitir aqui que mais 3 pessoas façam perguntas para a gente bater um papo. Que legal, muito obrigado. Muitas perguntas, vocês são Eu já fantásticos. ia perguntar quando é que vai ser essa próxima aula aí, ó. Eu acho que a gente já podia deixar para semana que vem já. Para mim, perfeito. Se ele puder, Tá podido. Então, que aí durante a semana a gente preenche, né? Legal, isso. E aí vamos combinar, galera, que tem que preencher. Não precisa publicar, isso é seu. Eu só preciso que esteja impresso, você escrever e você tem que se questionar. Lembra que as 8 plenitudes sempre, olha lá, tem gente que já imprimiu, né, Elisângela? Né? Já imprimiu. Agora você precisa preencher. Olha lá, a Carolzinha também. Então você precisa imprimir, preencher. Olha lá, a Gleide também. E preencher, escrever e fazer perguntas, se questionar. Essa é uma ferramenta que é como um espelho. Todos os dias você precisa dar uma olhadinha nela e fazê-la de novo. Para quê? Para que você possa chegar ao momento de fazer mudanças. Fazer mudanças do quê? Fazer mudanças e dizer assim, olha, hoje eu decidi que eu vou organizar o guarda-roupa. Hoje eu vou tirar aqui essas meias que estão junto das minhas calcinhas ou cuecas aqui e vou botar ela numa gaveta especial. Se eu não fizer isso, a minha vida continua colhendo os mesmos resultados. Entendeu? Por quê? Eu não saí de um relacionamento de dependência para um relacionamento, ou não saí de carência para dependência. Quando eu não fiz isso, eu não fiz o meu cérebro funcionar de emocional para racional, racional para emocional. Esse equilíbrio faz com que eu ganhe um presente de Deus que chama-se domínio próprio, certo? Domínio próprio se dá com o exercício entre a razão e a emoção. Então, como é que eu vou ser provocado e eu não vou responder, eu não vou ofender, a partir do momento que Deus te der uma carta chamada domínio próprio. Para isso, você precisa olhar para o guarda-roupa, identificar o que está fora do lugar e dizer assim, puxa, pastor, eu não tenho gaveta suficiente aqui. Pois é, agora você está com um problema na mão, reconheceu o problema, só que você tem prateleira demais. Sabe de uma coisa? Eu vou comprar, então, lá naqueles lugares de utilidade, uma caixinha que eu vou fazer de gaveta. Ó, aqui nessa estante vai caber mais 2 Tupperware, ou vai caber mais 2 grandes caixinhas, ou vou fazer de caixa de sapato, não sei, eu vou dar o meu jeito para que eu possa subdividir a minha roupa, para que na hora que eu veja, olha que interessante, na hora que eu for sair, eu possa fazer a pergunta: o que é que eu posso fazer melhor para sair melhor e para servir? Então, quando eu me troco de manhã cedo, e você tem isso emocionalmente, você tem que fazer uma troca. Por quê? De manhã cedo, você dormiu e de manhã cedo você falou assim, hoje vai ser o dia da vitória, então eu preciso me sentir bem, então eu vou olhar para o meu guarda-roupa e fazer as melhores opções. Deixa eu escolher aqui, ó. Eu vou escolher isso, eu vou escolher que eu vou vestir essa peça íntima, eu vou escolher que eu vou vestir essa camiseta, ou vestir esse vestido. Então, eu vou fazer exercício. Para fazer exercício tem uma roupa. Para ir na igreja tem outra roupa. Para ir no fórum tem outra roupa. Para fazer ir no mercado tem outra roupa. Está me entendendo o que acontece na maioria das vezes? Eu faço todas essas escolhas inconsciente, imaturamente. E quando eu faço isso, quando eu faço essas escolhas sem ser consciente, sem usar o racional e o emocional, sem equilibrar uma pitadinha dos dois, eu só alimento um sentimento de carência. E você vai perceber que muitas vezes, a minha roupa demonstra o meu estado emocional. Certo? Então, o meu estado emocional precisa ser quando eu faço exercício e eu preciso trocar de roupa. Você consegue ter coragem de dormir com a mesma roupa que você foi malhar?
Você pode até ter coragem, mas se você tiver sensibilidade, o fedor vai ser tanto, a carniça vai ser tanto, aquele suorzão vai ser tanto que você vai dizer assim, eu não consigo dormir com essa roupa. E o que você vai fazer? Você vai trocar de roupa e vai dormir fedido. O seu corpo vai dizer, preciso tomar banho. Você está entendendo que você tomando uma série de decisões, só que inconscientes, você precisa torná-las conscientes. Consciente é que aspecto? Dizer assim, não, para, eu preciso não só trocar de roupa, eu preciso tomar banho. Ao você tomar banho, você vai dizer assim, puxa, acabei de tomar banho, como é que eu posso manter esse cheiro agradável? Aí você vai passar um perfume. Aí você vai se sentir bem. Isso precisa acontecer emocionalmente. Aconteceu alguma coisa legal, eu preciso trocar de roupa. Eu preciso tirar essa roupa emocional, e para isso que tem a aplicação da ferramenta, para saber se você é hospedeiro ou para você saber se você é um sanguessuga. Beleza, galera? Mais uma pergunta e a gente vai encerrar. Pastor, Fala. você vai falar na próxima aula do pensamento linear e do circular. Por isso que a pessoa está no processo e não sai dali, né? Exatamente. Mas para isso a gente precisa aplicar a ferramenta. Entendeu? Quando aplica a ferramenta, a gente consegue dizer esse modelo, porque isso que a Nil falou é muito importante, que é um modelo de pensamento. Esse modelo de pensamento vai fazer com que você vá para a mudança ou fique na dependência, ou de você mesmo ou de outras pessoas, e aí você delega a sua felicidade. Você precisa tomar banho, você precisa trocar de roupa, mas aí eu digo assim, e aí tem uma amiga que deu uma aula de vitimização, que ela tá aqui, e aí eu digo assim, não, eu tô com essa roupa fedida, por causa do Fábio, é o Fábio que não me deixa essa roupa aqui, não, ou eu vou colocar a culpa no meu patrão, vou colocar a culpa em todo mundo, mas quem tá usando a roupa é você. Quem escolhe se vai trocar roupa é você. Isso é vitimização. É quando você não tem coragem de olhar para você mesmo, identificar que a roupa está no lugar errado. Eu preciso trocar. Dá para você tirar a sua roupa que você foi malhar e botar na gaveta outra vez? Não, ela precisa ir para o cesto de roupa suja. Então, tem muitas decisões na vida que a gente toma errada porque a gente não tem a coragem de olhar para a gente mesmo e dizer assim, esta roupa está no lugar errado. Roupinha bonitinha, você vai para lavadora ou você vai para o tanque e lá eu vou te lavar, vou te deixar exposta no sol, você vai ficar poinha e depois vou passar você e vou usar você de novo. Beleza? Pergunta última feita. Eu quero fazer. Pastor, deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Como é que eu vou dar essa nota? De 0 a 10. Você vai eu vou dar analisando aquelas questões ali, vou pontuando elas. Exatamente, de Aí, 0 a 10. Por exemplo, você, como está a sua autoconfiança? Aí, se a minha autoconfiança tiver 0, eu já dou uma diminuidinha na nota. Isso. Se eu tiver com uma autoconfiança boa, já fechou. Então, essa atitude, Carol, de você avaliar, o que você está fazendo? As perguntas estão dando a você um senso emocional de avaliação. O que é o senso emocional de avaliação? Ah, mas eu não sei. Não. Você vai sair, você está provocando um amadurecimento em você. Quando eu avalio quem eu sou, eu estou provocando um senso de avaliação. Pode ser, Carol, que semana que vem isso mudou. E louvado seja Deus porque isso aconteceu. Mas semana passada estava essa nota diante do que eu tinha crescido, que eu não tinha crescido. Por isso que você vai perceber, por exemplo, eu faço a aplicação dessa ferramenta todas as semanas, para ver se eu cresci, se eu evoluí, se eu me desenvolvi, entendeu? Por quê? Porque eu preciso fazer o meu MAS, o meu mapa da vida, junto com as 8 super plenitudes da vida, para ver se eu cresci. E para ver o quê? Se eu estou colocando a roupa no lugar certo. Porque às vezes eu cresci, mas eu continuo tendo a gaveta para colocar a roupa no lugar certo, mas ela precisa passar por um processo. Eu não posso usar a camiseta, ter a gaveta da camiseta, mas eu usei a camiseta. Então agora a camiseta precisa ir para a lavanderia. Ela precisa ser lavada. E depois ela precisa ser passada para voltar para o guarda-roupa. Este processo é o processo de razão e emoção.
Essa é uma maneira didática para a gente amadurecer. Por exemplo, existem pessoas que têm relacionamentos amorosos desastrosos. Por quê? Porque ainda vamos chegar a avaliar, você tem que avaliar da onde está vindo esse comportamento. Em outras palavras, se eu semeio, se eu planto alface, eu não consigo colher abóbora. Então, o que você tem colhido até agora é o que você tem semeado. Quer mudar os resultados dessas 8 superplenitudes? Então, mãos à obra. Você vai ter que mudar. A minha sugestão para você é que você coloque esta opção na mão de Deus. Porque tem gente que vai procurar ajuda em todos os lugares, menos no seu V0. O que é V0? É olhando olho no olho. É olhando no olho de Deus. E aí vai procurar na autoajuda, vai procurar nos exercícios, vai procurar na saúde. E todas essas coisas são importantes, mas essas coisas são importantes não esquecendo da onde você veio. Então, quando eu consigo enxergar isso, e aí muda. Olha lá quem tá as duas lá. Maravilha? Posso encerrar, Fabião? Manda ver aí com a oração, né? Nossa oração aí de encerramento, né? Legal. Por Então, favor. que legal, que legal. Então, você aí fecha a sua câmera, ou abre a sua câmera, ou fique em pé. Você precisa mudar de posição do como você está, beleza? Aí você vai fazer. Eu vou fechar minha câmera. Olha, só antes de fechar, pedir pro pessoal, vamos fazer já o print aqui, e aí Só a hora se que for. acabar a oração, a gente já encerra aqui, ó. Só não Pronto. dá tempo a gente fazer o print, então bora lá. Então vai, abre a câmera. 4, 3, 2. Tá faltando uma ovelha. Abre a câmera. Opa. Mais uma ovelhinha que vai ceder aos... Opa, abre a Só uma câmera. sunamita aí, ó. Bora. Aê! Show de bola. Então vamos lá. Você fique à vontade aí para você abrir a sua câmera, fechar a sua câmera, mas eu vou fechar a minha aqui, que eu vou mudar de posição. Ou, se você está no ônibus, tô vendo que tem gente que está no ônibus, senta de maneira diferente aí para você, o seu cérebro entender que o que você vai ouvir agora e o que você vai fazer vai mudar a sua vida, beleza? Para isso que serve essa conexão que a gente vai fazer com Deus agora. Então, fique em pé, se senta, faz do jeito que você quiser, só fecha o olho e agora você vai respirar pelo menos 7 vezes diferente. Então, se espreguiça aí, levanta a sua mão, né? Fica num lugar confortável agora, uma postura confortável, beleza? Ok, então agora fecha os seus olhos e respira fundo. Mais uma vez, respira fundo. Ok, então agora você vai se conectar com o seu Criador, né? Mesmo se você está num lugar barulhento aí agora, você vai fechar o seu ouvido emocionalmente, vai se conectar com Deus. E nesse momento agora, você vai dizer para Deus como é que você se sente, não diante dos seus problemas. Como é que você se sente sendo filho ou filha de Deus? Escolhe um verbo e fala para Deus aí na sua mente. Como é que você se sente? Eu me sinto amado. Eu me sinto acolhido. Então agora você vai repetir comigo estas palavras. Senhor Deus, muito obrigado. Repete mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado. Pode ser na sua mente ou pode ser verbalmente, se você tiver à vontade aí e ninguém for te julgar pelo que você vai falar ou pelas suas atitudes. Respira fundo. Repete outra vez. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor Deus,
por me escolher. Obrigado, Senhor Deus, por eu ser a sua casa. Obrigado porque diante das minhas limitações, o Senhor me escolheu. O Senhor sabe dos meus defeitos. O Senhor conhece, Senhor, o que eu preciso mudar, as minhas cargas, os meus fardos. Mas agora eu não quero lembrar dos fardos. Eu quero só, Senhor, te agradecer. Eu quero que esse dia seja um dia maravilhoso. Por isso que a gente repete tanto, um dia excepcional. Vai ser um dia que vai mudar a vida de outras pessoas, porque eu vou permitir que o Senhor mude a minha vida. Então, Senhor, eu vou respirar fundo para oxigenar o meu cérebro e ter paz nesse momento. Então, vamos lá. Então, agora você respira fundo, você vai contar até 3 e vai soltar, beleza? Vamos lá? Respira fundo. Mais uma vez, você vai contar até 3, vai prender a respiração e contar até 3 e depois soltar. Você recebeu agora uma carga hormonal de endorfina, de paz. Paz no seu coração para você tocar agora todos os seus problemas, todas as suas vidas, mas saber que você não está mais só, que você faz parte de uma galera, de uma comunidade do Clube das 5, que um vai estar orando pelo outro e que você faz parte de uma grande adoção que Deus te adotou. Você é filho e filha de Deus. Então, obrigado, Senhor, e nos dê um dia maravilhoso, em nome de Jesus. E diz bem forte aí, amém! Amém. Bênção pura, galera de Deus. Tchau, tchau, e que Deus te abençoe. Um dia excepcional. Valeu! Valeu, gente, valeu. Valeu, querido. Legal, legal. Valeu.